meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E vou-vos confessar que esta semana foi um bocadinho difícil para mim decidir que tema é que eu ia falar com vocês no vídeo, porque nós temos muitos acontecimentos interessantes a acontecer. Aliás, já na semana passada eu poderia ter falado com vocês sobre o Saturno a ficar direto, mas optei por falar antes do Júpiter com ligação com o Neptuno, porque achei que era mais importante naquele momento, aliás, porque eu já tenho vindo a falar de Saturno imensas vezes anteriormente. Mas lembro-vos que ele ficou direto no dia 18 de setembro e se já me segues nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, mesmo até os posts do YouTube, já sabes que eu fiz um post nessa altura sobre o que é que o Saturno nos vem ensinar. Portanto, há uma pergunta para cada signo, pergunta se já aprendeste aquilo que o Saturno vem ensinar. É uma questão de vocês lerem a pergunta e depois responderem se realmente aprenderam ou não aprenderam, ou seja, se fizeram o trabalho que era preciso fazer enquanto o Saturno esteve retrógrado, ok? Mas como eu estava a dizer, essa foi uma data já importante da semana passada, mas esta semana nós também vamos ter datas interessantes, como por exemplo, no dia 23 de setembro nós vamos ter o equinócio, que é a altura em que nós temos o dia exatamente com o mesmo tamanho que a noite. Significa que no hemisfério norte vai começar o outono, no hemisfério sul vai começar a primavera. Portanto, também há aqui mudanças, movimentações que são sempre importantes em relação a esta questão dos planetas, não é? Mas também no dia 28 e 29 nós vamos ter a última ligação do Saturno com o nódulo norte e com o nódulo sul também. Isto também é significador, mais uma vez a questão do Saturno, mais uma vez a questão do eixo entre o Caranguejo e o Capricórnio, que eu já tenho vindo a falar desde o ano passado, okay? E que vos lembro tem a ver com o facto de conseguirmos encontrar o equilíbrio entre a sensibilidade e a autoridade. Se por um lado nós somos sensíveis, temos que trabalhar a questão de sermos mais autoritários para não deixarmos com que os outros abusem da nossa sensibilidade e por outro lado, se nós às vezes somos muito autoritários ou muito exigentes, também temos que saber baixar um bocadinho essa questão da exigência para conseguir encontrarmos o equilíbrio entre as duas forças, ok? O feminino e o masculino. Mas também vamos ter, exatamente de 28 para 29, uma super lua cheia em Balança ou Libra. E então, eu pensei assim, como é já no próximo sábado, aliás, ainda é no sábado, pensei, ok, vou fazer antes o vídeo sobre a super lua cheia no outro sábado, vai um bocadinho em cima da hora, mas vai-me dar a oportunidade para esta semana eu vos falar de um assunto que eu nunca tinha falado aqui anteriormente nestes meus vídeos, que é a Lilith, ok? Porque no dia 25 nós vamos ter a ligação entre a Lilith e o Neptuno na constelação de Peixes, ou seja, a Lilith vai estar a tocar o planeta que está na sua própria constelação, fica muito mais forte, para além de que Lilith tem muito a ver com a questão do elemento de água, que é onde está colocado o Neptuno e o mesmo próprio Peixes, e portanto é muito significante nós falarmos sobre esta questão aqui. Quero-vos dizer que o que eu vos vou dar de informação é apenas assim um cheirinho em relação a esta questão da Lilith. Eu comecei a estudar a Lilith mais ou menos há uns 3 anos atrás e tenho vindo a incluí-la nas minhas leituras. E na altura em que a Lilith entrou em Peixes, não foi coincidência, aliás, foi coincidência porque eu não tinha programado isto, não foi premeditado, é isso que eu queria dizer, mas eu iniciei os meus cursos de Astrologia Kármica e eu tenho uma Lilith em Peixes, portanto, agora no início do próximo ano a Lilith vai fazer uma conjunção à minha Lilith natal e, portanto, foi muito engraçado, quando eu descobri, pensei assim, que giro, estou mesmo em sintonia com o Universo, ok? Então, como eu vos disse, não vos vou dar assim muita informação, porque essa informação assim mais detalhada está no meu curso, se vocês quiserem aproveitar agora que o curso vai iniciar dia 3 de outubro, podem passar pelo meu site, anamacieira.com, tem lá todas as informações em relação ao mesmo, ok? Mas, como estava a dizer, vou dar mais detalhes no curso, mas aqui vou-vos dar um cheirinho, uma informação interessante para que vocês depois possam explorar, ir lá ver onde é que está a Lilith nos vossos mapas, ver onde é que ela vai passar agora neste momento, porque eu também vos vou dar essa informação aqui, para cada signo ascendente, o que é que ela vai estar a tocar, mas vocês vão poder depois aprofundar. Para já, o que é que eu vos queria explicar? A Lilith não é uma coisa física, ou seja, não é um planeta, nem é um asteroide, nem é uma estrela. A Lilith é simplesmente um ponto no espaço, ok? Podemos dizer que é um ponto vazio. E eu não sei se vocês sabem, mas a órbita da Lua à volta da Terra, ela é elíptica, ou seja, ela não é redonda, é tipo como se fosse um ovo, não é? É redondo, é oval. Mas a Terra, ela não está no centro da órbita da Lua. A Terra está ligeiramente desviada.
Tanto que, às vezes, a Lua está mais longe da Terra, outras vezes a Lua está mais próxima da Terra, ou seja, a Terra não está no centro da órbita da Lua. Ora, se não é a Terra que está no centro da órbita da Lua, então alguma coisa está no centro da órbita da Lua, quanto mais não seja um ponto vazio. E é exatamente esse ponto vazio que chamamos de Lilith, ou então Lua Negra, ou Lua Escura, depende, há pessoas que chamam de várias maneiras, mas é sempre a mesma coisa, ok? Então é este ponto que está ali, no centro da órbita da Lua, que de alguma forma nos influencia também, porque sigamos que é assim tipo um vórtex, não é? um ponto que faz com que o resto circunde à sua volta e, portanto, de certeza tem alguma importância na nossa vida, alguma energia que possa nos influenciar. E é muito interessante nós percebermos isto porque a Lilith, ela obviamente que está ligada com a Lua, não é? E se a Lua, isso tu já segues o meu canal, de certeza que já ouviste-me dizer questões sobre a Lua tem muito a ver com o lado da nutrição, o lado do cuidar, muitas vezes representada pela mãe, ok? Então aquela sensibilidade que nós temos para de alguma forma podermos cuidar dos outros, nutrir os outros, como se fôssemos mãezinhas, ok? Portanto esta é a nossa Lua. Ora, a Lilith vai ser exatamente o oposto dessa Lua, porque repara, a Lua o que é algo que tu vês, não é? Está lá, ela reflete a luz do Sol, portanto é brilhante. A Lilith tu não vês, é o escuro, por isso é que se chama a Lua Negra ou Lua Escura. É um ponto vazio no céu. Ora, se a Lua em si significa tudo o que tem a ver com nutrir, com cuidar e com a mãe, ora nós vamos dizer que a Lilith vai significar tudo aquilo que tem a ver com a falta de nutrição e podemos dizer a madrasta, ok? Ou a ausência da mãe, também pode ser nesse aspecto, podes dizer isto. Então, já à partida, repara, há aqui uma conotação bastante negativa em relação a este ponto, não é? É a falta de, a ausência de, é o vazio. Muitas vezes ligadas com a questão da sensibilidade, portanto, a ausência de sensibilidade, a ausência da nutrição, a ausência do cuidar, a ausência da mãe, ok? Então, este ponto é extremamente importante no céu e o sítio onde ele calha no nosso nascimento, por signo e por casa, dita muito da maneira como nós lidamos com as emoções na nossa vida, por isso, se quiseres ir lá espreitar, vais ficar com informações muito interessantes em relação a isso, mas também a própria movimentação da Lilith ao longo do tempo também vai influenciando conforme o sítio onde ela está a calhar, ok? Então, posso-te dizer que a Lilith, ela está a calhar em cima de cada signo mais ou menos durante 9 meses, o que significa que ela vai demorar cerca de 9 anos a dar a volta ao zodíaco, ok? Então, mais ou menos de cada 9 em 9 anos, ela passa no mesmo sítio onde ela tinha estado há 9 anos atrás, ok? Por isso, aqui neste caso, a Lilith está agora a passar na constelação de Peixes, nós estamos em 2019, portanto, tu podes pensar há 9 anos atrás, em 2010, o que é que te aconteceu, ok? O que é que houve ali de interessante que possa ter ocorrido na tua vida e que te possa lembrar que esta Lilith esteve ativa, ok? No entanto, queria que te lembrar uma coisa muito importante, que é assim, apesar de eu ter dito que a Lilith era um ponto negativo, era algo que nós precisamos trabalhar na nossa vida, porque tem a ver com a falta da nutrição, okay? Portanto, situações que nós atraímos para nós na nossa vida, que nos vão fazer trabalhar traumas, ok? Porque a Lilith tem muito a ver com questões que nós trazemos de outras vidas, negativas, de traumas, de algo que não conseguimos ultrapassar, ok? E eu vou já explicar melhor essa parte, mas só para tu entenderes que se ela passa no mesmo sítio em que ela passou, principalmente se for ligada com a tua própria Lilith natal, obviamente que ela vai trazer ocorrências, situações, experiências na tua vida que te vão fazer trabalhar aquilo que está lá no âmago da situação. Vai trazer à tona situações não muito fáceis, traumas que tu tinhas dentro de ti, questões que não eram assim que não tinham sido muito bem trabalhadas e que ficaram lá assim escondidas, digamos assim, ou debaixo do tapete e que agora surgem para tu voltares outra vez a pegar nelas. Mas não tem que ser só acontecimentos negativos, ok? Às vezes também podem ser acontecimentos muito interessantes. Por exemplo, como eu te disse, eu tenho a minha lua em Peixes. Em 2010 foi quando eu descobri o Reiki. Eu fiz um curso de Reiki, aprendi imenso sobre a informação, não só mesmo do próprio Reiki, mas uma informação universal, as leis do universo. Tive contacto com Deepak Chopra e outros autores assim muito interessantes e foi uma revelação imensa na minha vida, foi uma grande mudança. Eu acho que até poderia dizer que foi a tábua de salvação onde eu me agarrei para poder enfrentar todo o resto das situações que estavam a ocorrer na altura e que me continuaram a ocorrer a seguir, ok? Então, mudanças ocorrem, não tem que ser coisas negativas, mas
sempre vai lá pegar em alguma coisa que nós precisávamos de trabalhar e ainda não estávamos a fazer esse trabalho, ok? E uma vez nós estamos a dizer que esta Lilith, ela está a passar em cima da constelação de Peixes, ora, aquilo que nós vamos pegar vai ser em tudo aquilo que o Peixes rege. Então, repara, num lado positivo, nós estaremos a falar da sensibilidade e da ligação com a espiritualidade, com o divino, ok? Então, por isso é que eu te disse que foi o Reiki que veio ter comigo, não é? Mas para ti pode ser outra coisa qualquer, às vezes pode ser alguma coisa que tenha a ver com a capacidade que tu vais ter de aumentar a tua espiritualidade e conseguir estar mais em contacto com o divino, ok? No lado negativo, esta Lilith também vai mexer às situações negativas do peixe que têm a ver com a ilusão, ok? Porque se nós somos sensíveis, mas não estamos a utilizar bem a nossa sensibilidade, nós vamos entrar num bocado de vaneio, em fantasias, não é? Vamos acreditar em coisas que sentimos, mas que não sabemos muito bem lidar com elas, então podemos entrar em ilusões e depois desilusões. E tudo aquilo que vem a seguir uma desilusão, que tanto pode ser, por exemplo, a pessoa sentir-se um bocado perdida, não é? E agora que eu acreditava nisto e já não estou a acreditar, e agora o que é que vou acreditar em quê? Ok? Quanto pode ser a pessoa a ir buscar algum género de compensação para colmatar aquele vazio que ficou dentro dela, como por exemplo, e eu já tenho vindo a falar sobre isto nos outros vídeos, as questões das dependências, não é? Eu agarro-me ao álcool, agarro-me às drogas, agarro-me à comida, agarro-me às compras, agarro-me a alguma coisa que me vai compensar aquela falta que eu tinha dentro de mim, mas também aquela sensação realmente de nos sentirmos completamente perdidos e excluídos, porque parece que agora já não fazemos parte daquilo, sentíamos de alguma forma que existia ali uma ligação entre nós e algo, ou nós e alguém, mas de repente, como tudo se desmorona, nós vamos nos sentir assim um bocado excluídos, que não fazemos parte daquela questão, ok? E é exatamente isto que esta Lilith está a puxar cá para fora, principalmente agora neste dia 25, e um bocadinho para trás e um bocadinho para a frente, obviamente, porque ela vai estar em ligação com o planeta Neptuno, que é o regente de Peixes, ou seja, é quase como se estivéssemos a falar nestas tónicas que eu disse mesmo agora, da questão da espiritualidade e a questão da desilusão ao quadrado, ok? Então, por isso é que era importante nós prestarmos atenção às situações que já têm vindo a ocorrer, porque a Lilith também já está aqui há um tempinho em cima de Peixes, e ainda vai continuar a estar, começou, como eu disse, 9 meses, mas principalmente às situações que vão mexer agora, nesta data, com as nossas emoções, com aquilo que nós precisávamos trabalhar em termos mais espirituais e que de alguma forma não estamos a trabalhar e que por isso podem nos trazer situações ou de capacidade de trabalhar com isso ou de desilusão, para quase que sermos obrigados a ter que trabalhar com isso, ok? Para que temos que ir buscar. Repara, quando nós estamos desiludidos, quando nós já não conseguimos acreditar, a primeira coisa que nós nos lembramos sempre é de ir buscar algo mais divino, né? Nós viramos-nos para o lado mais divino. Nós, quando perdemos nosso rumo, nós viramos para Deus e pensamos, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida, ok? Quem diz Deus, diz universo, diz outra coisa qualquer, ok? Mas é algo superior. Nós viramos sempre para o divino e pensamos sempre, ou perguntamos sempre, o que é que eu faço agora, ok? Então, é esta questão que pode ocorrer nas nossas vidas, a situação de uma certa desilusão, de uma certa frustração, nos sentimos excluídos, nos sentimos perdidos, exatamente para que nós possamos pegar nessa situação, trazer à tona, principalmente nas experiências que causaram essa situação, trazer à tona e pensar o que é que eu tenho para aprender com isto, o que é que eu posso lidar melhor com esta situação, como é que eu posso conseguir ter algum género de informação que me vá ajudar a colmatar esta falta, esta dificuldade que acontece na minha vida, ok? Mas como disse, não tem que ser só coisas negativas, também pode acontecer algo positivo, alguma descoberta de alguma coisa que vos faça estar mais em contacto com o divino, estar mais em contacto com esta realidade do inexplicável, da intuição, digamos assim, e que de alguma forma vos poderá ajudar futuramente, porque lembro-vos que daqui por 9 anos a Lilith vai voltar a passar por aqui outra vez. Ok? Então, acho que não me esqueci de vos dizer nada em relação àquilo que eu tinha aqui para vos falar. Sim, falta-me uma última coisa muito interessante que eu achei curiosíssimo e que também vou partilhar com vocês porque é giro, ok? Se vocês repararem, o símbolo da Lilith é igual ao símbolo da Lua, ou seja, a Lua está um símbolo mais ou menos assim, não é? E a Lilith é exatamente a mesma coisa, só que virado ao contrário. E a Lua é branca, ou é só um risquinho, a Lilith é bem mais preenchida, é mais escura, é negra, ok? Mas por baixo do símbolo da Lilith existe uma cruz, ok? Portanto, é uma Lua virada ao contrário e com uma cruz por baixo. E se vocês repararem, se vocês pegarem nesse símbolo da Lilith e o inverterem, e o virarem ao contrário, ou seja, a cruz fica em cima e a Lua vai ficar em baixo, não é muito diferente do símbolo do Saturno, ok?
Reparem, Saturno é uma cruz, não é? Com uma meia bola por baixo. Então, neste caso, faz-nos lembrar, mais uma vez, esta questão das limitações, porque Saturno é um dos planetas mais kármicos, mais difíceis, mais pesados que existem e por isso vale a pena estudá-lo para aprendermos mais sobre os nossos karmas. Mas outra coisa também muito interessante é que a designação da Lilith, ou da Lua Negra, foi encontrada mais ou menos na mesma altura em que Plutão surgiu. E Plutão é outro planeta extremamente kármico, aliás, são os dois mais kármicos, Saturno e Plutão, que também fala na necessidade da transformação, na necessidade de irmos lá buscar o lado mais negativo das coisas e o pormos cá para fora. Aliás, há muitos astrólogos que até dizem que a Lilith e o Plutão fazem um casal. O Plutão é o masculino e a Lilith é o feminino. E os dois falam em transformação, só que a Lilith falará mais numa transformação emocional, enquanto que o Plutão falará mais numa transformação racional, ok? Então é interessante nós percebermos estes pequenos pormenores e deixo-te esta curiosidade de ires lá espreitar no teu mapa e tentares perceber onde é que está a Lilith por signo e por casa e tentares entender o quanto é que ela te influencia e o quanto é que tu estás a sentir e sempre sentes em toda a tua vida, porque é uma questão natal, não é? Desde nascença. Portanto, o que é que tu sentes em relação àquela questão e o que é que tu podes fazer ou aproveitar as experiências que são dadas para tu conseguires lidar com aquilo? Porque, no fundo, a Lilith significa que nós trazemos um trauma em nós e que muitas vezes tem a ver com questões ligadas com outras vidas, não é? Mas são traumas muito profundos, muito dolorosos, muito difíceis, ok? Imagina, por exemplo, alguém que perdeu toda a sua fortuna, alguém que perdeu a família, alguém que perdeu um relacionamento amoroso, ok? Tanta coisa, alguém que perdeu a voz, ok? Então, ou a vista, ou alguma coisa, são sempre coisas muito difíceis por qual nós passamos e que de alguma forma nós nos quisemos aliar daquilo, ok? Nos quisemos afastar, abandonamos aquela situação de tal maneira que quando entramos dentro desta vida nós continuamos na mesma, não queria nada a ter a ver com isso, ok? E muitas vezes temos dificuldades, temos limitações, mas mesmo assim continuamos na ignorância, continuamos sem querer ver, sem querer pegar, sem querer trabalhar essa questão, ok? E esta Lilith agora nessa movimentação, aliás sempre que ela faz movimentações, ela vai nos obrigar a termos que olhar para as situações de uma forma diferente. Portanto, se tu tiveres a tua Lilith em cima da constelação de peixes ou na casa 12, ainda mais forte é porque esta Lilith vai mesmo mexer contigo, ok? De resto, para todas as outras pessoas que têm Liliths noutros signos e noutras casas, eu agora a seguir vou falar para todos os signos e ascendentes e vou explicar onde é que a Lilith está a calhar neste momento e vou dizer o número da casa. Por isso, eu vou dizer o signo que normalmente corresponde a essa casa. E, portanto, vocês podem ir ver ao vosso mapa natal qual é o signo e qual é a casa em que calha e vêm a receber aqui um bocadinho da informação que não é propriamente da questão natal, é da questão do trânsito, mas mesmo assim vai-vos dar algumas informações que vocês podem utilizar e podem ser bastante interessantes, ok? Mas pronto, vamos então falar sobre a Lilith em relação à sua trajetória neste momento em cima da constelação de peixes, o que é que isso está a influenciar cada signo e ascendente, e já sabes que não tens que ver o vídeo todo, basta apenas saltar para aquela parte do vídeo que tem a ver com o teu signo, o teu ascendente, neste caso aqui também com o signo e casa da tua Lilith. E para isso, basta desceres aqui à descrição, estão aqui os minutos a que começa cada um dos signos e ascendentes, depois vens aqui ao vídeo outra vez, saltas para os pontinhos amarelos, ok? Cada pontinho amarelo que está aqui em baixo vai representar um signo, começando no Carneiro ou Áries e terminando no Peixe, e fica mais fácil para encontrar a tua parte do vídeo, ok? Fizes esse bocadinho, já levas a informação, ficas atento durante a semana para perceber o que é que vai acontecer e como é que tu podes utilizar esta energia e já agora aproveitas e partilhas com os teus amigos porque também vai fazer a diferença para eles, ok? Então vamos lá falar. Os meus caros amigos Carneiro ou Áries, como se diz no Brasil. Meus amigos, para vocês a Lilith ela está a passar, tal e qual como Neptuno, numa área que mexe muito com o vosso lado espiritual. Mexe muito com a necessidade de vocês aprenderem algo que tenha mais a ver com esta situação mais esotérica, ok? Mas não é só isto, ok? É também uma necessidade de vocês reverem a vossa fé, as vossas crenças, principalmente se vocês são pessoas ligadas a uma determinada religião, vocês poderem questionar essa questão da religião e lembrar que religião é ligar com o divino, é o significado da palavra. Portanto, fazer uma religação ou voltar a ligar com o divino. Para isso é que a religião existe, é para nos fazer a conexão entre nós e o divino. E fazeres a verificação se realmente é isso que está acontecendo na tua vida. Se tu estás, através de alguma religião,
a fazer a religação com o divino, ok? Porque se não estiveres, de alguma forma, ou te pode surgir alguma questão, alguma religião, algum grupo de pessoas, alguma ideologia que de alguma forma te ajuda a fazer essa ligação, ou se tu já estás em algum género de grupo ou religião, podes questionar se realmente é mesmo aquela religião que te está a fazer que ter esta ligação com o divino, ou se não precisarás de fazer algum género de mudança, ok? Por isso, é muito esta questão do espiritual, é muito a questão do divino e da tua conexão com o divino que esta Lilith está aqui a trazer ao de cima. Então pode-te dar acontecimentos que sejam um bocado inexplicáveis, que tu não consegues muito bem entender o porquê daquela situação e que tu não consigas controlar também, exatamente para que tu tenhas que ir lá, tocar o divino. Ir lá, bateres à porta e dizer, estou disponível, ensina o que tens para me ensinar, ok? Porque se tu te fechas a dizer, não, porque eu não quero ter nada a ver com isto, ou se tu te fechas atrás de uma religião ou de um grupo de pessoas ou de uma ideologia que não é aquilo que é ideal para ti, que não te está a fazer ter a ligação com o divino, então nesta altura tu vais sentir que vai haver aqui um abalo e que te vai fazer realmente pegar na essência do divino, que pode ser extremamente útil na tua vida, okay? Que te pode orientar, que te pode ajudar, que te pode dar o caminho que tu precisas para conseguires te sentir cada vez mais feliz, ok? Os meus caros amigos touro, meus amigos tourinhos, para vocês, esta Lilith junto com o Neptuno estão a calhar na vossa área dos amigos, grupos e conhecimentos. Por isso, vocês já me ouviram dizer que esta é uma altura que vocês estão a trabalhar a ligação com as pessoas à vossa volta, com os vossos contactos, e por isso relembro que esta Lilith poderá mexer novamente com questões ligadas com os amigos, os grupos e os conhecimentos, poderá vos fazer ter que rever toda a ligação que vocês têm com eles, até porque vocês são pessoas que são extremamente sensíveis, que sentem aquilo que mais ninguém sente, que veem o lado maravilhoso, a aura das pessoas e que muitas vezes se iludem por causa disso, ok? Vocês estão a ver o lado maravilhoso, não quer dizer que elas já estejam a manifestar esse lado maravilhoso. E depois lá vem aquela célebre frase, não era nada disto que eu tinha pensado sobre esta pessoa. Ela desiludiu-me tanto, ok? Então era importante que vocês revessem estas vossas posições e entendessem que não há pessoas perfeitas no mundo, ok? E todas as pessoas que vêm ter com vocês, sejam elas pessoas maravilhosas, sejam elas pessoas que não sejam tão maravilhosas como isso, todas elas vos estão a ensinar alguma coisa. Vocês aprendem pelo amor, mas também aprendem pela dor. Por isso é importante que vocês estejam atentos e verifiquem quais são as experiências que esta Lilith vos vai trazer, o que é que ela vai lá buscar, que emoções é que ela vos vai criar, que traumas é que ela vos vai fazer ter que ver e ir lá pescá-los, ok? Para vocês trabalharem outra vez e para vocês se sentirem mais confiantes na maneira como vocês lidam com os outros. E lembro-vos que esta é uma área que, para além de falar de amigos, grupos e conhecimentos, também fala em entrada de valores, porque quando nos valorizamos perante essas pessoas e elas também nos valorizam, obviamente vão-nos criar oportunidades e a entrada de valores vai ser mais farta na nossa vida. Por isso é que é interessante vocês perceberem que se vocês trabalharem esta questão agora da ligação com os amigos, os grupos e os conhecimentos, provavelmente no futuro vocês vão conseguir até ter mais equilíbrio, mais estabilidade, mesmo na vossa vida financeira, ok? Por isso é que era interessante vocês prestarem agora atenção a estes acontecimentos e tirarem partido desta lua aqui. Os meus caros amigos Gêmeos, meus amigos Gêmeos, para vocês, esta Lilith, ela está a passar numa área que tem a ver com os vossos objetivos profissionais, ok? E muitas vezes vocês têm aqueles sonhos em relação aos objetivos profissionais, ou aquele sonho, okay, onde vocês gostariam de chegar, o quanto vocês gostariam de ajudar o mundo, o quanto vocês gostariam de fazer a diferença na vida dos outros, porque vocês estão assim, coração aberto no que toca a esta questão da sociedade e de orientar a sociedade, ok? E esta Lilith, ela não quer dizer que ela não vos vai ajudar, ela pode-vos mesmo dar uma grande ajuda, ligação com o divino, para que vocês estejam mais em sintonia e consigam realmente pôr esse coração aberto ao serviço de algo que seja interessante e que haja resultados, mas é muito importante que vocês se lembrem que às vezes vocês também se iludem, que às vezes também ficam à espera daquela coisa linda e maravilhosa, aquela situação perfeita e que vocês imaginaram dentro da vossa cabeça, o filme encantado que está aí dentro da vossa cabeça e depois acabam por não conseguir concretizar aquilo que vocês realmente gostariam, ok? Então esta Lilith pode-vos dar algum género de desilusão, algum género de situação, junto com o Neptuno, que também cá está e é bastante influente, que de alguma forma vos vai fazer repensar estes objetivos e a maneira, principalmente a maneira como vocês estão a tentar alcançar esses objetivos. Se serão os mais corretos, são aqueles que estão a ter mais vantagens, estão a ter mais resultados, se vocês não estarão, se calhar, a desperdiçar um bocado este vosso talento, a sensibilidade, às vezes com coisas que não vale a pena porque não vão ser, ou não vão conseguir mudar, ok? Então era interessante vocês
reverem esta questão dos vossos objetivos profissionais e da maneira como vocês estão a querer atingir os vossos objetivos profissionais e lembrarem-se de uma coisa muito importante, que é, porque vocês têm aqui esta energia do peixes nesta área, vocês vão precisar de confiar mais no divino, ok? Porque é aquela salva frase do planeia para 10 anos, mas vive para o momento. Porque se vocês criarem muitos planos, muitos sonhos em relação a alguma coisa, o divino normalmente não vai atrás dos vossos planos, porque ele tem planos melhores que os vossos, ok? Então era importante que vocês não fossem tanto atrás do que vocês acham que deveria ser, mas mais atrás da sensação que vocês gostariam de sentir quando atingissem esse objetivo, ok? Então imaginem, por exemplo, que vocês gostariam de ser médicos, ok? Ou para ajudar as pessoas em termos de saúde, então vocês normalmente o que fazem é pensar, porque se eu fosse para aquele hospital, ou se eu tivesse aquela clínica, ou se eu estudasse aquela situação, aquilo é que ia ser bom para mim, ok? E depois chega ao universo e diz, meu querido, tu até vais ser médico, mas não é nada disso, ok? Então dá-vos um caminho completamente diferente e vocês só porque não era igual ao caminho que vocês pensaram, vocês vão ficar frustrados. E isto é que esta Lilith vos vai mostrar, que não quer dizer que vocês não atinjam o objetivo, mas é muito interessante que vocês saibam ser mais flexíveis e mais concretos e mais realistas em relação ao caminho que vocês estão a percorrer, se é mesmo esse que vos vai fazer atingir esse tal objetivo, ok? Pensem nisso. Os meus caros amigos caranguejo, ou câncer, como se diz no Brasil, esta Lilith, ela está a passar numa área que tem a ver com a vossa expansão, é a expansão do conhecimento. E, mais uma vez, vos digo que vocês são pessoas extremamente sensíveis nesta área, vocês conseguem ter conexões divinas que vos faz chegar a informação que vocês não sabem de onde é que ela vem, mas que faz todo sentido, e era interessante vocês aproveitarem esta passagem, não só da Lilith, mas também do Neptuno, em cima desta constelação, desta área maravilhosa da vossa vida, para vocês trazerem mais informação para vocês, ok? Para vocês deixarem com que a informação chegue a vocês, ok? Então, excelente altura para vocês se dedicarem a estudar coisas que tenham a ver mais com o lado da espiritualidade, até nem precisa de ser só situações muito zenes, ok? Pode ser alguma coisa que até seja bastante prática, mas seja mais no campo das alternativas, mais no campo daquilo que não é normal as outras pessoas seguirem, ok? Porque eu sei que é difícil, porque a nossa sociedade vai condenar e vai dizer agora vais estudar isso, devias estudar uma coisa muito mais palpável, muito mais comum, ok? Mas se vocês insistirem nisso, se vocês aproveitarem para realmente chegarem mais longe com essa informação, de certeza que vocês vão ter grande sucesso no futuro, ok? Por isso, aproveitem estas experiências da Lilith, que de alguma forma, tanto pode ser chegar a vocês a informação que vocês tanto queriam, o curso que vocês queriam, a experiência que vocês queriam ter, a pessoa que sabia mais que vocês, etc. Como também pode ser tirar-vos um bocadinho os pés do chão, ou tirar-vos da realidade daquilo que vocês estão a viver. Se vocês estiverem, por exemplo, a fazer um curso de uma coisa que não é vantajoso para vocês, que é mais do mesmo, ok? Se vocês estiverem numa posição de aprendizagem que não vos enriqueça, ok? Provavelmente o que acontece é que vocês perdem essa situação só para que voltem outra vez a ir para o caminho certo, só para que voltem outra vez a estar na ligação com o divino, nesta coisa da expansão do vosso conhecimento, ok? Mais uma vez vos lembro também que é muito interessante a questão do ensino, não só da aprendizagem, mas também do ensino, porque vocês também têm muito jeito para ensinar, vocês também têm o tal ajuda divina que vocês transmitem a palavra aos outros, e por isso também é uma área que vocês podem explorar, aproveitar, aprender, mas lembre-vos, sempre ligado com um mundo mais inexplicável, mais esotérico, mais espiritual, mais intuitivo, porque aí vocês vão estar com um peixinho dentro d'água e vão se conseguir sentir muito bem e obviamente vão ter melhores resultados, ok? Os meus caros amigos Leão, meus amigos Leão, para vocês esta Lilith junto com o Neptuno está a passar na área que tem a ver com os investimentos, ok? Tudo que seja transformações nas vossas vidas, e não tem que ser só investir dinheiro, pode ser investir em qualidades, investir em energia, pronto, tudo aquilo que vocês possam fazer para transformar coisas fora de vocês, os vossos valores nas mãos dos outros ou os valores dos outros nas vossas mãos. E aqui nesta área o que acontece é que esta Lilith, ela está a trazer à tona alguns sonhos que vocês tinham em termos de investimento, que vocês gostariam de fazer. Se calhar sonhos que vocês até já pensaram que nem sequer e nunca mais iam poder pegar neles, aquela coisa do isso nunca vai acontecer, ok? Isso agora já é do passado, ok? Aqueles que vocês tinham lá na infância e que depois puseram dentro da gaveta e nunca mais foram lá pegar neles, e ela pode estar outra vez a trazer de volta, junto com o Neptuno, pode estar outra vez a trazer de volta para vocês terem que pegar neles, ok? Só que a questão aqui é esta,
Se vocês tinham estes investimentos, estes sonhos de investimentos na gaveta, significa que vocês estariam a investir noutras coisas que não tinham a ver com os vossos sonhos. Então, para vocês terem tempo e disponibilidade para investir nestes sonhos, vocês vão ter que, de alguma forma, arranjar esse tempo, ou seja, vão ter que perder alguma coisa daquilo que vocês já estão a fazer agora neste momento, percebem? Então, se calhar algum investimento que vocês estão a fazer agora, de alguma forma, não vai correr muito bem, não vai ter o resultado que vocês querem, porque não era por ali o caminho, ok? Porque não era ali que vocês iam encontrar a satisfação a realização de alguém que tinham investido. O importante é vocês perceberem que, se isto acontecer, parem para pensar. Então, qual era o meu sonho de infância? Okay? Isto não está a dar certo, então onde é que eu posso investir? Vou investir naquilo que tem a ver com o meu sonho de infância, com aquilo que eu sempre quis fazer e que se calhar sempre achei que nunca iria acontecer, mas que agora, neste momento, o mundo me está, toda a minha vida me está a mostrar que se calhar é a hora ideal para eu arregaçar as mangas, pôr a mão na massa e tentar perceber o que é que eu preciso para atingir o meu sonho, ok? E se eu preciso de estudar, e se eu preciso de ter mais dinheiro, e se eu preciso de ter mais contactos, ok? Tudo que vocês necessitarem, esta é a hora de vocês começarem a listar, começarem a preparar, para depois porem em prática, porque esta Lilith, de certeza, junto com o Neptuno, vos vai ajudar bastante, ok? Os meus caros amigos Virgem, meus amigos Virgem, para vocês, esta Lilith junto com o Neptuno está a calhar na área dos relacionamentos, ok? E mais uma vez eu vos digo muitas vezes, vocês são aquela energia do zodíaco que tem a ver com o lado racional, o lado organizador, o lado planeador, tudo que tem a ver com a lógica e a certeza das coisas, ok? E às vezes vocês entram tanto neste jogo do eu tenho que saber, eu tenho que controlar, e tem que ser lógico, e tem que fazer sentido, ok? Que acabam por tolir um bocado a informação, ok? Acabam por não deixar entrar a criatividade, é só a razão, e eu ponho assim umas palinhas e só vêm para ali para aquele lado, ok? E depois, claro que o mundo ou a vida vai-vos mostrar que não é bem assim. E uma das formas que existe na vossa vida de vos mostrar que não é só isso e que vocês também têm que deixar vir um bocado de criatividade, um bocado de fantasia, um bocado de sonho, um bocado de criatividade na vossa vida é a área dos relacionamentos, das parcerias também, não é só relacionamentos amorosos, é também as pessoas importantes com quem vocês criam algum género de relacionamento, algum género de parceria, ok? Então o que acontece é que se vocês são racionais demais, vocês vão atrair para vocês pessoas que são sensíveis demais, criativos demais, imaginativos demais, e quando a gente pensa nisso, pensa assim, olha, mas é possível alguém ser criativo demais ou imaginativo demais? Sim, alguém que está completamente no mundo das ideias, só a viver a fantasias, que não tem os pés assentes na terra, que é tudo muito lírico, é alguém que está em exagero, certo? Então, ora, pensa lá e olha para as pessoas que estão à tua beira, olha para as parcerias que tu estás a fazer e vê se não te estás a queixar disso agora, ok? Principalmente agora que nós tivemos aqui estes planetas todos em cima da constelação de Virgem e que fizeram interferência com o Neptuno e também com esta Lilith, ok? Então é importante tu perceber isto, que é, enquanto tu continuares a ser demasiado racional, a quereres tudo muito direitinho na tua vida, obviamente que as experiências do outro lado vão ser completamente irracionais, completamente ilusórias e obviamente que depois te vão trazer desilusões, ok? Então era mesmo importante que tu aprendesses com estas experiências e este dia 25 da ligação da Lilith com o Neptuno vai ser mais forte ainda, mas aprende com as experiências que estes planetas te estão a dar, ok? Percebe que tu também tens de trazer um bocadinho desta energia fantasiosa para a tua vida, porque ela é ela que alimenta, aquela que vai dar um bocadinho de calor, para não ser tudo muito frio, como tu costumas ter, ok? Um bocadinho mais de calor, um bocadinho mais de liberdade, um bocadinho mais de criatividade na tua vida. Portanto, se tu te permitires trazer isso para ti, tu não precisas que alguém te venha trazer em exagero, ok? Então aproveita esta passagem destes planetas para, sei lá, divertir-te mais, saíres, trabalhares a criatividade, a tua imaginação, algo que seja assim mais de brincar e não tão sério e realista, porque de certeza que vais ter mais vantagens com isso, ok? Os meus caros amigos Balança ou Libra, como se diz no Brasil. Meus amigos Balança, para vocês, esta Lilith com o Neptuno está a passar numa área que tem a ver com a rotina e para quem trabalha, que também faz parte da rotina, o trabalho, ok? Então, queria que te lembrasses que esta Lilith, ela vai trazer à tona algum género de situação que te vai fazer perceber que tu és uma pessoa que é extremamente sensível na tua área da rotina e do trabalho. E que esta sensibilidade tem que ser bem utilizada.
Tu não podes simplesmente ser sensível e não fazer nada com isso e muitas vezes até seres levado por essa sensibilidade sem sequer te perceberes que estás a ser levado por ela, como por exemplo, entrares em fantasias e em ilusões, ok? E depois obviamente vir as desilusões e deixarem-te de caixão à cova, ok? Então era mesmo interessante que tu percebesses que quanto mais tu souberes lidar com esta tua sensibilidade, quanto mais tu souberes pegar na imensidão de imaginação que está dentro de ti e fazeres algo concreto com isso, alguma coisa que seja palpável e que se veja, melhor para ti, ok? Porque se tu te deixares simplesmente andar aí com os devaneios dentro da cabeça, porque isto é que vai ser maravilhoso, assim é que vai ser fixe, esta pessoa é maravilhosa, isto dá... E depois chegas ao fim e pensas tipo, não era nada disso que eu tinha pensado, que grande desilusão, afinal não era assim, ok? Então era mesmo importante que tu percebas que tu tens este dom, o dom da sensibilidade, e estes planetas agora, principalmente agora neste 25 de setembro, porque estão aqui muito juntos e muito fortes, vão-te dar experiências para tu entenderes isso. Tu tens o dom da sensibilidade, mas tens que saber usá-lo, ok? Não podes simplesmente ficar só nas fantasias e nos sonhos, mas tens que saber trazer essas fantasias, esses sonhos, à realidade, ok? E tens que um bocado tipo desentupir o canal de ligação com o universo, ok? Desentope o canal, tira de lá as fantasias, cria qualquer coisa prática na tua vida para que depois tenhas mais informação, mais liberdade, mais via livre para poder comunicar com o Divino e para ele poder comunicar contigo, ok? E uma das coisas que eu costumo sempre dizer, que é um excelente veículo de comunicação de nós para com o Divino, é a própria vida. São as experiências que estamos a viver, ok? Se nós tivermos os olhos bem abertos e observarmos bem todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, nós conseguimos perceber que o universo está a comunicar connosco a toda a hora. Está-nos a enviar pessoas, está-nos a enviar situações, está-nos a enviar sempre tudo o que nós precisamos para aprender alguma coisa. Agora, se nós estivermos lá nos devaneios que a nossa vida é maravilhosa dentro da nossa cabeça e fora é tudo uma desgraça, não tem nada a ver com aquilo que a gente queria, obviamente que não estamos em sintonia com o universo, obviamente que não estamos a ir em frente e claro, depois nos vamos sentir tristes e desiludidos, quer seja na rotina, quer seja mesmo no próprio trabalho, para quem trabalha, ok? Então é importante prestarmos atenção às experiências que vão acontecer agora durante estes dias, porque realmente há aqui informações interessantíssimas que nos vão poder orientar, que nos vão poder dar esta ligação com o Divino e que de alguma forma nos vão dizer, olha, este caminho é melhor para ti, esta questão aqui é melhor para ti, segue neste... E não tenham medo de perder, não tenham medo de se sentir desiludidos, porque como dizia o Gasparetto, a desilusão é a visita da realidade. Portanto, se vocês estiverem mais na realidade, vão conseguir concretizar mais e vão se conseguir sentir muito mais felizes. Ok? Os meus caros amigos Escorpião, estes dois planetas, aliás, estes dois astros, a Lilith e o Neptuno, eles estão a passar numa área extremamente interessante do vosso mapa, que tem a ver com a vossa própria identidade, okay? Estão a mexer com vocês, no vosso interior, a vossa essência. E aqui há uma essência maravilhosa, ligada com sensibilidade, ligada com criatividade, ligada com, às vezes até uma certa fantasia, ok? Mas que muitas vezes vocês não sabem utilizar bem, ok? Há aqui uma ligação com o Divino, há aqui uma inspiração, ok? Que muitas vezes vocês não sabem utilizar, então em vez de terem inspiração, vocês têm minhocas na cabeça, ok? Vocês têm confusões, vocês têm demasiadas ideias, demasiada fantasia, ok? E depois o que acontece é que vocês vão se sentir iludidos e depois desiludidos, ok? E depois desiludem-se e com várias coisas à vossa volta, porque a área da identidade é a área em que nós mostramos a nossa identidade ao mundo. Então, por exemplo, o lado da criatividade, quando vocês mostram a vossa identidade ao mundo, estão aqui a ser criativos. Os vossos projetos saem dentro de vocês, também vocês estão a mostrar a vossa criatividade através dos vossos projetos. Os vossos filhos, porque eles também saem dentro de vocês, ou pelo menos fazem parte de vocês, e portanto também mostram a vossa identidade. Os tempos livres, quando vocês tiram as máscaras e mostram mais quem vocês são. E também as paixões, ok? As paixões também, quando nós estamos apaixonados, tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos, ok? Então todas estas questões que eu falei aqui, a criatividade, os projetos, os filhos, os tempos livres, as paixões, tudo isto está a ser movimentado agora aqui nesse momento da vossa vida e provavelmente mais agora neste dia 25, haverá aqui algumas situações que tanto podem ser muito bonitas, ok? Como por exemplo, aparece uma nova paixão na vossa vida, nasce um filho, criam vão avante com um novo projeto, sai uma nova criatividade vossa, divertem-se imenso nos tempos livres. Uma outra coisas lindas pode acontecer para vos ligar ao Divino, ok? E vocês devem aproveitar estas experiências para se sentirem mais conectadas com a sensibilidade, ok? Mas também podem acontecer coisas que não sejam assim tão simpáticas quanto isso, se vocês estiverem na ilusão. Se vocês estiverem na ilusão
ilusão, achar que assim é que vai ser lindo, à minha maneira, nas minhas fantasias, e não tiverem os pés assentos na terra e não tiverem a ver o que realmente é interessante para vocês e não aceitarem aquilo que o universo vos está a dar, aí claro que vocês podem ter uma ilusão, desilusão, obviamente, não é? E depois vão se sentir mal. Mas, seja como for, mesmo vindo essa desilusão, era muito importante que vocês se lembrassem que a desilusão é a visita da realidade. E, portanto, se vocês trouxerem essa informação para vocês, vocês aprenderem alguma coisa com isso, vocês conseguirem evoluir na vossa vida em alguma coisa com esta situação, com certeza vocês vão se tornar mais fortes, mais confiantes, mais criativos, mais alegres, e isso vai-se resultar, ou vai-se ver o resultado futuramente, ok? Portanto, prestem atenção, identidade é uma excelente área, é maravilhosa a ajuda destes planetas. Às vezes são coisas que vêm lá das profundezas, que não são muito fáceis de lidar, aquelas emoções que nós sentimos aqui, parece que vão saltar cá para fora e nós não sabemos muito bem o que é que devemos fazer com elas, ok? Mas se nós tivermos a capacidade de entender que está na hora de as trabalhar, está na hora de as pôr às claras, de olhar para elas e perceber que se calhar durante algum tempo fizeram sentido, mas agora já não vão fazer mais porque nós vamos dar-lhes um novo significado, uma nova visão da mesma questão e ultrapassar dificuldades e com certeza sentirmos muito melhores, ok? Não se esqueçam disso. Os meus caros amigos Sagitário, meus amigos Sagitário, para vocês, esta Lilith e este Neptuno, eles estão a passar na área que tem a ver com as vossas emoções e as pessoas que vos causam emoções e as situações que vos causam emoções, como por exemplo a vossa família, como por exemplo a vossa casa, como por exemplo a vossa pátria, ok? Então era muito interessante que vocês prestassem atenção, porque reparem, vocês já têm Neptuno aqui em cima desta constelação desde 2011, portanto já vai há muito tempo. Portanto, muitas situações estão a ocorrer na vossa vida ligadas com a situação das emoções causadas ou dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito da vossa casa ou da vossa pátria, ok? Mas há aqui movimentações que estão a acontecer e que já estão a mexer com vocês. Agora a Lilith, que entrou há relativamente pouco tempo aqui, também já vem movimentando e agora os dois juntos, o Neptuno e a Lilith, no mesmo sítio do céu, pode-vos dar situações emocionais muito fortes, ok? E às vezes não tem que ser nada muito especial, ou seja, o gatilho da vossa emoção nem precisa ser nada muito especial. Às vezes foi alguém que disse qualquer coisa que vocês não gostaram, às vezes foi um comportamento de alguém que vocês não gostaram, às vezes nem sequer precisa ter a ver com vocês, pode ser alguém da família que aconteceu alguma coisa com essa pessoa e que vai vos lembrar de algo, vai desplotar emoções dentro de vocês e essas emoções sim, são fortes, são às vezes difíceis de lidar, mas que se vocês de alguma forma souberem ter o cuidado, a calma para os observar, para os acarinhar, para entenderem que são alguns traumas que estão ali, que se eles estão lá foi porque vocês, na altura que as coisas ocorreram, que vos deram esses traumas, vocês não tinham sabedoria suficiente para os trabalhar, mas agora que já passou tanto tempo, que vocês já têm outra visão, que vocês já têm outra sabedoria, e vocês são um signo da sabedoria, ok? Vocês podem olhar para essas mesmas emoções, para essas mesmas experiências que causaram as emoções e tentá-las ver de uma forma diferente, tentá-las ver de uma forma mais atual, mais de resolução e não tanto de sofrimento, ok? Então é isto que eu queria que vocês se lembrassem, porque principalmente agora aqui então neste dia 25, quando os dois planetas se juntam, há aqui questões emocionais, há aqui questões ligadas com a família, ligadas com a casa, como eu já disse em vídeos anteriores e vou repetir, às vezes pode ser coisas ligadas com água dentro de casa, ok? Alguma questão que tenha a ver com o lado, sei lá, imagina uma canalização, ou um entupido, ou a torneira a pingar, ou qualquer assim do género, mas se juntarmos agora aqui também a Lilith, e Lilith é o lado feminino do Plutão, que nós costumamos dizer, não é? Portanto, também pode ter a ver com esgotos, também pode ter a ver com coisas que estejam de alguma forma estragadas e que seja necessário fazer aqui uma remodelação, ok? Portanto, coisas que não estejam bem, que seja preciso tirar fora, deitar fora para pôr uma coisa nova e renovar, ok? E criar uma nova estabilização energética para que vocês consigam sentir melhor e consigam crescer mais na vossa vida. Porque lembremos que esta área, a área das emoções, é a base de toda a nossa vida. Se nós estivermos equilibrados em termos emocionais, o resto tudo flui. Se nós não estivermos equilibrados em termos emocionais, vai ser muito mais difícil conseguirmos lidar com o resto da nossa vida, ok? Então, prestem bastante atenção a situações familiares, a situações da vossa casa, a questões ligadas com a pátria, as vossas emoções, porque de alguma forma esta Lilith e o Neptuno poderá-vos ajudar a sentirem-se mais seguros, mais fortes, mais equilibrados emocionalmente, para depois poderem crescer mais na vossa vida, ok? Os meus caros amigos Capricórnio, meus amigos Capricórnio, para vocês, esta Lilith e este Neptuno, eles estão a passar na área que tem a ver com a vossa mente e com a vossa expressividade.
E vocês já me ouviram dizer que, apesar de vocês serem o signo do zodíaco, que toda a gente diz que é o mais frio, o mais autoritário, o mais difícil, o mais carrancudo e tal, ok? Vocês têm uma imaginação maravilhosa, vocês têm uma capacidade, uma sensibilidade dentro de vocês extraordinária. O problema é que vocês não a põem cá para fora, ok? Ou então, quando põem cá para fora, aliás, porque não põem cá para fora, deixam-se levar por toda aquela imaginação que fica presa dentro da vossa cabeça e que depois vocês não sabem o que é que vão fazer com aquilo, ok? Porque acabam quase por acreditar que aquilo que é verdade, que aqueles pensamentos que não são só pensamentos, que são a realidade, e isto entope-vos a vossa mente, entope-vos a vossa capacidade de expressividade e limita-vos de alguma forma, ok? Então, esta Lilith e este Neptuno, agora aqui em junção, eles vão-vos dar a oportunidade de vocês olharem para este vosso lado mais fantasioso, este vosso lado mais criativo e porem em prática e verem resultados práticos daquilo que vocês estão a imaginar e não simplesmente ficarem com eles lá guardados dentro da cabeça, ali, como eu costumo dizer, a mofar, que é entupir o vosso canal e depois sentirem-se um bocado para o perdido, um bocado para até mesmo excluídos em relação aos outros que estão à vossa volta, ok? Então é mesmo importante vocês aproveitarem, porque esta é uma altura muito criativa da vossa vida, esta é uma altura que vocês vão ter ideias, vão ter capacidade de expressão, mesmo até às vezes, sei lá, escrever um livro de poemas ou criar uma música muito bonita, ok? Vocês podem fazer este género de coisas que são maravilhosas e que se vocês assim o fizerem, ou seja, canalizarem energia para coisas positivas, com certeza passará muito bem. Se não, se vocês não fizerem isto, é um montão de minhocas na cabeça, um montão de informação, aqui tudo aqui a estragar, digamos assim, dentro da vossa cabeça e depois vocês têm mais dificuldade em conseguir ter a estabilidade mental necessária para conseguirem viver a vossa vida e para conseguirem aproveitar as vossas capacidades de comunicação, ok? Por isso prestem atenção a esta mente, principalmente à mente poluída, ok? Que possa haver aqui, e lembrem-se que, e atenção, não tem que ser só a vossa mente poluída, pode ser a mente poluída das pessoas à vossa volta, não precisa ser especificamente com vocês, pode ser com alguém à vossa volta, mas se vos afeta de alguma maneira, se vocês sentem alguma emoção, é porque alguma coisa vocês também têm para aprender com aquilo, ok? Então exprimam-se mais, criem mais esta ligação entre vocês e a vossa fantasia, quebrem lá um bocadinho essas regras e a necessidade de tudo estruturado, ok? E deem-se mais ao prazer de sentir, ao prazer de expressar, ao prazer de pensar, ok? Com coisas positivas e não com coisas negativas, ok? Os meus caros amigos Aquário, meus amigos Aquário, para vocês, esta Lilith e este Neptuno passam na área que tem a ver com uma questão mais financeira, mais concreta, mais rigorosa da nossa vida, que é não só o dinheiro, mas também os nossos bens, ok? E eu lembro-vos uma coisa, que é, vocês são aquele signo do zodíaco que está muito à frente. E porque está à frente demais, às vezes tem alguma dificuldade em lidar com a realidade, tem alguma dificuldade em lidar com as coisas do dia-a-dia, aquilo que está a acontecer, inclusive é com o dinheiro, ok? Vocês são aquele género de pessoas que, se não houvesse dinheiro, se houvesse assim umas trocas que a gente pudesse fazer, ou alguma coisa, se calhar, bem mais futurista, ok? Que provavelmente será isso que acontecerá mais daqui por uns 500 anos, mas que ainda não estamos lá, vocês pensam assim, vocês gostariam que fosse assim, ok? E depois, claro, não é, e vocês têm um bocado de desilusão. E sentem-se um bocado perdidos, e sentem-se um bocado sem saber, sem rumo. E o que é que eu faço, ok? O que é que eu faço dos meus bens? Ou como é que eu faço para ter os meus bens, ok? Ou algum género de perda que vocês possam ter agora neste momento, de finanças que tenham que gastar, algum dinheiro tenham que gastar, alguma questão que vocês vão perder, exatamente para vos lembrar que vocês têm que observar melhor a ferramenta que existe neste momento para nos valorizarmos, que são os bens, que é o dinheiro, ok? Que ela existe, nós estamos no planeta Terra, século XXI, portanto, isto é a realidade que nós temos. Não quer dizer que vocês não possam ter ligações com alguma coisa mais futurista ou trazer algo mais futurista e contribuir para a evolução da humanidade, ok? Não quer dizer que vocês agora não possam aproveitar e estar numa ligação, por exemplo, mais de criptomoedas e coisas assim um bocadinho mais tecnológicas, ok? Que vocês adoram, ok? E que isso até pode ser interessante para vocês. Agora, é preciso vocês terem os pés bem assentes na terra, ok? E entenderem que a vossa mentalidade tem que ser uma mentalidade do eu mereço ter, eu mereço receber, eu mereço ter na minha vida para eu poder fazer aquilo que eu acho que é interessante, que é importante, ok? E se vocês estiverem nesta mentalidade de valorizar os valores, valorizando-se a vocês próprios, com certeza vocês terão muito mais sucesso, ok? E esta Lilith e este Neptuno, o que eles vão fazer agora aqui nesta passagem, vai ser exatamente dar-vos ou algum género de ajuda para vocês conseguirem ver mais longe e conseguirem ter mais posses na vossa vida, ok?
se vocês não estiverem na questão da ilusão, ou alguma desilusão, se vocês tiverem na ilusão, alguma desilusão, que vos vai fazer ter que olhar para outras perspectivas em relação ao dinheiro, que não aquela que vocês tinham até o momento, ok? Então, mesmo a vossa crença em relação aos valores financeiros, aos bens, de alguma forma se pode desfazer para que uma nova crença entre, que seja mais de acordo com o vosso valor pessoal, e lembrando-vos que vocês espelham fora o valor que vocês têm dentro. Vocês têm bens e posses fora de vocês que vão representar o quanto é que vocês estão em termos de sintonia, em termos de vibração, em termos de evolução dentro de vocês, ok? E não o contrário. Muitas vezes a gente tem a mania de pensar, quando eu tiver aquilo vou ser feliz. Não é assim, ok? Porque eu sou feliz é que eu materializo aquilo. Okay? Então, se vocês conseguirem trabalhar esta energia dentro de vocês e trazerem esta consciência do valor das coisas, ligada com o vosso valor, com certeza que esta Lilith poderá ser bastante benéfica para vocês agora e mesmo até em termos futuros, ok? E finalmente, os meus caros amigos peixinhos, meus amigos peixes, para vocês, esta Lilith e este Neptuno estão a passar na vossa constelação. Por isso, é de aproveitar mesmo muito, porque vocês já sabem, não é? Vocês são o signo ou o ascendente intuitivo do zodíaco, ok? Vocês têm toda a sensibilidade para conseguir sentir as coisas e as situações e as energias que as outras pessoas não sentem. E por isso é que, se vocês souberem utilizar bem esta energia, isto pode ser uma vantagem maravilhosa, ok? O problema está quando vocês não utilizam bem esta energia, quando vocês não desenvolvem conhecimentos, quando vocês não se seguram de vocês próprios e andam um bocado aí à deriva no meio destas sensações todas, sem saber muito bem o que é que vão fazer com elas, ok? Então, excelente oportunidade, mais uma vez vos lembro, excelente oportunidade para vocês aprenderem mais sobre espiritualidade, aprenderem mais sobre como lidar com a sensibilidade que vocês têm dentro de vocês, ok? E lembrando-vos que a área que calha a passagem desta Lilith e este Neptuno na vossa vida é a área da apresentação e das iniciativas, do quanto vocês estão a mostrar ao mundo de vocês. Então reparem, se vocês não souberem quem vocês são, se vocês não tiverem a capacidade do conhecimento, de sentirem o conhecimento que está dentro de vocês, o potencial que está dentro de vocês e desenvolverem isso, como é que vocês querem que os outros vos valorizem, ok? Como é que vocês querem que os outros vejam aquilo que vocês próprios não estão a ver? Então é importante vocês entrarem no vosso interior e perceberem e descobrirem os vossos talentos, as vossas capacidades, principalmente neste mundo mais esotérico, porque ele está lá, ok? Existe, esta sensibilidade está lá, porquê ignorá-la? Porquê que vocês não vão de aprender a lidar com ela e poder utilizá-la, ok? Eu sei que a sociedade nos diz que vocês somos todos malucos e que não faz sentido nenhum, isto não é racional, mas não quer dizer que, lá porque os outros dizem, nós não estejamos a sentir, não estejamos a sofrer as consequências negativas de não estarmos a utilizar aquilo de uma forma correta, ok? Por isso é que é importante vocês esqueçam lá o que é que o mundo diz, centrem-se em vocês e percebam, eu sou sensível e eu tenho que descobrir como é que se lida com isto. Porque quanto mais vocês estiverem em sintonia com esta sensibilidade, em sintonia com o divino, não tiverem demasiadas fantasias dentro da cabeça, não entupirem o canal de ligação com o universo e ele a falar com vocês com um alto-falante gigante e vocês completamente na lua sem ouvir o que eles estão a dizer, aí vocês vão começar a ter um bocadinho mais de capacidade de se sentirem felizes, ok? Mas é importante que vocês estejam nesta conexão, ok? Tragam as fantasias, tragam a informação toda que possa estar aí a borbulhar na vossa cabeça e pratiquem, ponham na prática, façam qualquer coisa concreto, ok? Porque se vocês assim o fizerem, vocês vão ver, os resultados são muito mais benéficos do que vocês podiam ter imaginado, ok? Vocês veem os vossos dons na prática, vocês veem o quanto vocês valem na prática, vocês descobrem-se e começam a mostrar ao mundo a vossa verdadeira identidade, a vossa verdadeira essência. E aí vocês vão ver como resulta muito melhor, ok? Por isso, obviamente que esta Lilith e este Neptuno, agora aqui, principalmente no dia 25, pode-vos trazer algumas situações que não sejam propriamente muito simpáticas, ok? Imaginem, vocês tinham a ilusão que iam se apresentar naquela situação, naquela festa, naquele congresso, naquele seja lá o que for, e que ia ser uma coisa maravilhosa e depois chegaram lá e afinal não foi tão maravilhoso como vocês estavam a pensar, ok? Vocês sentiram-se excluídos, sentiram vexame, sentiram vergonha, sentiram que não cá para perdidos, o que é que eu estou aqui a fazer, ok? E isto pode ser negativo, mas se vocês entenderem que é uma aprendizagem, é uma descoberta, é algo que vocês estão a vivenciar naquele momento e que conseguem o melhor que vocês podem fazer e numa próxima vez conseguiram mais um bocado e noutra vez mais um bocado e assim sucessivamente, ok? Portanto, se vocês estiverem nesta sintonia, não é nada que vos desiluda, que vos possa deitar abaixo. Vocês simplesmente sabem que têm que aprender mais um bocadinho, ok? Têm que se experienciar mais um bocadinho.
e aí já terão resultados. Mas atenção, como eu disse inicialmente, não tem que ser só uma coisa negativa, também pode ser algo positivo, também pode ser algum empurrão do universo aqui, uma ajuda divina, o dedo de Deus aqui a interferir na vossa vida, que vos faça chegar a ter capacidade de se apresentarem mais, de tomarem mais iniciativas, porque também vocês se sentem mais seguros de vocês, porque também vocês já estão mais cientes do vosso autoconhecimento, dos vossos talentos, e por isso também já estão com mais capacidade para mostrar isso ao mundo, ok? E pronto, meus amigos, era isto que eu tinha para vos dizer em relação a esta ligação da Lilith com o nosso amigo Neptuno. Espero que vocês tenham gostado. Cá nos encontramos então no próximo vídeo. Não se esqueçam, se quiserem alguma questão comigo em termos de consultas, de cursos, de vídeos, estou disponível através do meu site anamacieira.com. Está lá à vossa espera. Beijinhos e abraços. Até lá.